Resumo sobre orçamento público para ICMBio. Orçamento público. O orçamento público é um instrumento de planejamento e gestão financeira que estima as receitas e fixa as despesas do governo para um período determinado, geralmente o exercício financeiro anual. Ele reflete as prioridades governamentais e organiza a aplicação dos recursos para atender às necessidades coletivas. Características do orçamento público. Lei formal. O orçamento público é elaborado sob a forma de lei, sendo obrigatoriamente aprovado pelo Poder Legislativo. Periodicidade. Refere-se a um período específico, normalmente de um ano, correspondente ao exercício financeiro. Equilíbrio. Deve garantir que as despesas não superem as receitas previstas. Universalidade. Abrange todas as receitas e despesas do governo. Exclusividade. Cada lei orçamentária trata apenas de questões financeiras, sem incluir matérias estranhas ao orçamento. Princípios do orçamento público. Legalidade. Todas as ações orçamentárias devem estar previstas em lei. Transparência. A sociedade deve ter acesso às informações orçamentárias para exercer o controle social. Publicidade. O orçamento deve ser amplamente divulgado para garantir a compreensão e participação popular. Anualidade. O orçamento cobre um período específico de 12 meses. Instrumentos do orçamento público. Plano plurianual, PPA, estabelece os objetivos e metas de médio prazo, com duração de 4 anos. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, define as prioridades e metas para o orçamento anual, além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. Lei Orçamentária Anual, LOA, detalha as receitas e despesas para o exercício financeiro corrente. Etapas do ciclo orçamentário. Elaboração. O Poder Executivo prepara a proposta orçamentária, baseada nas prioridades definidas pelo PPA e pela LDO. Aprovação. O Poder Legislativo analisa, discute e aprova a proposta. Execução. As receitas são arrecadadas e as despesas realizadas conforme o orçamento aprovado. Controle e avaliação. O orçamento é monitorado e avaliado por órgãos de controle interno e externo, como os tribunais de contas. Importância do orçamento público. O orçamento público é essencial para a gestão responsável dos recursos financeiros do Estado, permitindo o planejamento, execução e controle das políticas públicas. Ele garante a alocação eficiente dos recursos, a transparência na gestão pública e a promoção do desenvolvimento econômico e social. Questões 20 em 10 sobre orçamento público. Questão 1. O orçamento público é um instrumento de planejamento e gestão financeira do governo. Resposta: certo. Comentário: ele organiza as receitas e despesas para atender às necessidades da sociedade. Questão 2. O orçamento público não precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo. Resposta: errado. Comentário: a aprovação pelo Legislativo é obrigatória para garantir a legalidade e legitimidade do orçamento. Questão 3. A universalidade do orçamento público significa que ele deve incluir todas as receitas e despesas do governo. Resposta: certo. Comentário: esse princípio assegura uma visão completa das finanças públicas. Questão 4. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO define os objetivos de longo prazo do governo. Resposta: errado. Comentário: a LDO estabelece metas e prioridades de curto prazo para orientar o orçamento anual. Questão 5. O Plano Plurianual PPA tem duração de 4 anos e estabelece metas de médio prazo. Resposta: certo. Comentário: o PPA orienta as ações do governo ao longo de um período maior. Questão 6. O orçamento público cobre um período de 2 anos, correspondente ao mandato governamental. Resposta: errado. Comentário: o orçamento é elaborado para um exercício financeiro anual. Questão 7. O princípio da exclusividade determina que a lei orçamentária trate apenas de questões financeiras. Resposta: certo. Comentário: esse princípio evita que outros assuntos sejam incluídos na lei orçamentária. Questão 8. A execução do orçamento público é responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo. Resposta: errado. Comentário: o Poder Executivo é responsável por arrecadar receitas e realizar despesas conforme o orçamento aprovado. Questão 9. O orçamento público deve ser transparente para garantir o controle social e a participação popular. Resposta: certo. Comentário: a transparência fortalece a confiança na gestão pública. Questão 10.
A LOA detalha as receitas e despesas do governo para o exercício financeiro. Resposta: certo. Comentário: a Lei Orçamentária Anual é o principal instrumento do orçamento público. Questão 11. O controle e avaliação do orçamento público são realizados apenas por órgãos internos do governo. Resposta: errado. Comentário: órgãos externos como tribunais de contas também realizam esse monitoramento. Questão 12. O orçamento público deve ser equilibrado, garantindo que as despesas não superem as receitas. Resposta: certo. Comentário: o equilíbrio é essencial para a responsabilidade fiscal. Questão 13. O orçamento público tem caráter sigiloso, sendo acessível apenas às autoridades governamentais. Resposta: errado. Comentário: o orçamento deve ser amplamente divulgado para garantir a publicidade e transparência. Questão 14. A elaboração do orçamento público é baseada nas diretrizes do PPA e da LDO. Resposta: certo. Comentário: esses instrumentos orientam a preparação da proposta orçamentária. Questão 15. A anualidade do orçamento público significa que ele deve ser aprovado anualmente. Resposta: certo. Comentário: esse princípio garante que o orçamento seja revisado e ajustado a cada ano. Questão 16. A aprovação do orçamento público não exige discussão no Poder Legislativo. Resposta: errado. Comentário: o orçamento deve ser discutido e aprovado pelo Legislativo antes de sua execução. Questão 17. O orçamento público permite a alocação eficiente dos recursos do Estado. Resposta: certo. Comentário: ele organiza os recursos para atender às prioridades definidas pelo governo. Questão 18. O princípio da legalidade garante que todas as ações orçamentárias estejam previstas em lei. Resposta: certo. Comentário: a legalidade é fundamental para a legitimidade do orçamento. Questão 19. A publicidade do orçamento público é opcional e depende das normas locais. Resposta: errado. Comentário: a publicidade é obrigatória para todos os níveis de governo. Questão 20. O orçamento público é um instrumento essencial para a promoção do desenvolvimento social e econômico. Resposta: certo. Comentário: ele financia políticas públicas que beneficiam a sociedade como um todo.